Fala galera, vamos lá, mais um vídeo aí no nosso canal. Bom, hoje é sábado, dia 10 de agosto, né? 2024. Bom, todo mundo tem acompanhado o que aconteceu ontem, um trágico acidente aéreo no Brasil. Fazia um bom tempo que a gente não tinha uma situação triste dessa, né? E claro, é um pouco diferente porque hoje as redes sociais permitem, né, que você acompanhe quase que em tempo real e tenha filmagens, fotos, vários ângulos, e realmente é algo muito angustiante, triste, né? Você saber que as pessoas sofreram algo tão terrível e, claro, a gente começa a se perguntar por quê. E se você for fazer uma avaliação do que é essa vida neste mundo de pecado, a Bíblia deixa muito claro: as tragédias, as coisas ruins são consequência do pecado. O pecado é uma realidade. E a Bíblia descreve, trata desse assunto. Temos problemas, frutos desta batalha espiritual. Então, são muitas perguntas. Por que Deus salva alguns e não salva outros? O que é o ser humano em meio a tudo isso? Como que nós podemos entender? Eu não tenho como responder isso aí. Mas me vem à mente alguns textos bíblicos interessantes e eu quero ler. Tiago, capítulo 4, no verso 14, diz o seguinte: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Simples. O versículo 13, ele nos dá o contexto, né? Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. E aí o verso 14, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Esse texto, ele é muito direto. Quem é você para fazer tantos planos? Quem sou eu para querer planejar a minha vida? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós somos como neblina, que logo desaparece. Será que compreendemos o que é confiar a nossa vida aos cuidados de Deus? E aí você deve se perguntar, bom, mas por que pessoas boas sofrem? E eu realmente acho isso algo muito difícil de compreender. Me veio à mente um texto que está em Salmos, Salmo 34, no versículo 7, que diz o seguinte: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Um outro texto muito conhecido é Salmo 91, verso 7. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mas e quando nós somos atingidos? O que nós podemos fazer quando nós não entendemos por que a proteção divina aparentemente falhou? Por que Deus livra alguns e não livra outros? Por que Deus livrou os jovens ali na fornalha, em Babilônia, mas não livrou João Batista? As coisas não são tão simples. Em um mundo de pecado, em um mundo de constante batalha espiritual entre forças do bem e do mal, e nós podemos entender isso estudando o livro de Jó, quem faz o mal não é Deus. O inimigo de Deus é o agente por detrás de coisas ruins, porque essa é a intenção dele, mas ele só pode fazer se Deus permitir. E aí que entra algo que nos deixa assim, sem palavras. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Isso deveria fazer com que pensássemos mais, talvez, na vida. A história de Jó mostra que, se Deus quiser, ele nos livra. Se não, temos um problema. O diabo pode fazer várias coisas ruins, e aliás, o que ele mais gosta de fazer é isso. O que eu quero dizer é que, ao mesmo tempo que podemos perceber as ações do mal, nós também podemos perceber
ações extraordinárias, Deus livrando pessoas, e você se pergunta, quando é que isso vai acabar? A Bíblia promete que um dia tudo isso vai acabar, mas enquanto estamos deste lado, nesta batalha espiritual, precisamos entender que a luta é tremenda. Deus vai fazer coisas que não gostamos muitas vezes. E assim, não é tão fácil confiar em Deus quanto parece. A Bíblia é clara. Nós somos como uma neblina. O que é a nossa vida? Nós não temos capacidade de planejar nada. Você acha que Jó entendeu por que as coisas estavam acontecendo com ele? Ele não fazia a mínima ideia. E ele questionou por que Deus permitiu aquelas coisas. E realmente isso é muito complicado, né? Mas quando nós entendemos que devemos confiar, e entender isso é um desafio enorme. Confiar é repousar. Muitas pessoas dizem acreditar em Deus, mas aquilo não muda a vida delas. E eu não estou dizendo que só pessoas que não são muito religiosas, só elas que sofrem. Eu não estou dizendo isso. A história de Jó é uma prova. Jó era um homem íntegro, fiel, e mesmo assim Deus permitiu que o diabo fizesse tudo aquilo com ele. Mas sempre tem um propósito. Eu quero terminar lhe dizendo que a maior história de todas é a história de Cristo, obviamente. E ali na cruz, Deus não livrou seu filho, porque precisava ser daquela forma. Nós não temos respostas de praticamente nada. Isso é muito difícil. Mas nós devemos confiar que o Senhor nos conduz. E quando nós enfrentamos tragédias, é muito difícil entender como que aquilo pode cumprir com alguma coisa boa. É impossível, aparentemente. Deus tem respostas para todas as perguntas. Ele tem um momento que Ele determinou para responder essas dúvidas. Enquanto nós não temos evidências de quase nada, precisamos continuar. E eu quero dizer a você que nós somos criaturas de um dia só. Nós devemos entender isso. O tempo que temos chama-se agora. O amanhã existe apenas nos calendários. Não devemos contar com ele porque ele não existe. E sabe, com muita frequência, o diabo não sugere que deixemos de tomar decisões importantes. Não. Mudar a rota da vida, nos arrepender de coisas ruins, orar, estudar mais a Bíblia, ajudar o próximo, perdoar ou pedir perdão. De fato, ele chega mesmo a sugerir que é necessário que essas coisas sejam feitas. Com uma única observação: não precisa ser hoje. Você ainda tem muito tempo. Essa é a sugestão do mal. Deixe as coisas importantes para amanhã. Mas devemos fazer o que deve ser feito hoje. Deus pode nos livrar de qualquer coisa. Normalmente, Ele assim o faz. E se em situações adversas, como na história de Jó ou João Batista e tantos outros, Deus retirou a proteção de seu anjo, é porque há um propósito que um dia Ele vai revelar. É muito triste ver tragédias. Isso mexe conosco. Ninguém gosta de sofrimento, de dor. Mas não se esqueça, é impossível viver de outra forma se você vive uma batalha. Mas a esperança que temos é que um dia isso não vai mais existir. Que Deus nos abençoe, conforte tantas pessoas, que elas possam encontrar um sentido, paz, esperança nas promessas de Deus. Um grande abraço, até a próxima.